Bem-vindos ao Manchetes Globais da Dutra TV, sua fonte de análises aprofundadas sobre os assuntos mais quentes da semana. Em um mundo saturado de informações, saber separar o fato da ficção e entender as verdadeiras implicações dos grandes eventos é mais crucial do que nunca. Nossa missão aqui é ir direto ao ponto, trazendo insights confiáveis e bem pesquisados sobre as manchetes que moldam nosso mundo. Hoje, vamos mergulhar em uma série de histórias que abrangem desde intrigas geopolíticas, batalhas legais de alto perfil, mudanças econômicas e investigações forenses cruciais. Das mortes misteriosas de figuras poderosas na Rússia aos problemas legais de uma lenda do futebol e das políticas comerciais em mutação às tensões diplomáticas, temos muito que cobrir. Fiquem conosco enquanto desvendamos essas narrativas complexas, garantindo que vocês não apenas sejam informados, mas que realmente compreendam o significado por trás da notícia. Nossa primeira história nos leva ao mundo sombrio da política e negócios na Rússia, onde uma série de mortes de magnatas, opositores e ex-aliados de Putin tem levantado sérias questões globalmente. O caso mais recente de Roman Starovoyt, ex-ministro dos transportes, demitido por Putin e encontrado morto em Moscou na última segunda-feira, reacendeu o debate sobre essa alarmante sequência de acontecimentos. Nos últimos anos, a imprensa russa tem noticiado uma série de mortes envolvendo autoridades, opositores e magnatas, muitas vezes com explicações oficiais que geram ceticismo. Além do caso de Starovoyt, que supostamente tirou a própria vida horas após ser demitido, temos a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Putin, em uma colônia penal no Ártico, que o governo atribuiu a causas naturais, mas a família e países ocidentais consideram assassinato. Também não podemos esquecer de Evgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner, que morreu em um acidente aéreo em agosto de 2023, após liderar uma rebelião contra Moscou. Relatos apontam para uma explosão interna, levantando suspeitas de atentado. Casos como o envenenamento de Alexander Litvinenko em Londres em novembro de 2006 e as quedas de janelas de figuras como o milionário Pavel Antov na Índia em dezembro de 2022 e Ravil Maganov, presidente da petrolífera Lukoil em Moscou em setembro de 2022, completam esse cenário de questionamentos. A onda de mortes se estende a diversos magnatas e executivos de setores estratégicos como petróleo, gás e bancos, muitos dos quais chegaram a criticar abertamente a guerra na Ucrânia. O governo russo nega envolvimento, atribuindo os casos a suicídios ou acidentes, mas a frequência e as circunstâncias incomuns alimentam a especulação internacional sobre lutas internas de poder, mensagens de advertência e a transparência do sistema judicial russo. Convidamos vocês, nossos espectadores, a compartilharem suas opiniões nos comentários abaixo. O que vocês acham dessas tragédias recorrentes? Vocês veem um padrão ou são incidentes isolados? Mudando de marcha do cenário político russo para o mundo dos esportes, uma notícia que chacoalhou o futebol brasileiro. O técnico da nossa seleção, Carlo Ancelotti, foi condenado nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025, pela Justiça da Espanha por fraude fiscal. O Tribunal de Madrid afirmou que Ancelotti não pagou cerca de 1 milhão de euros em impostos sobre direitos de imagem recebidos em 2014, quando era treinador do Real Madrid. Apesar da condenação a 1 ano de prisão, o italiano dificilmente será preso, pois a legislação espanhola estabelece que sentenças inferiores a 2 anos por crimes não violentos raramente exigem cumprimento em regime fechado para réus sem antecedentes, o que é o caso de Ancelotti. É importante notar que o tribunal o absolveu em um processo semelhante referente aos ganhos de 2015. O Ministério Público espanhol havia pedido uma pena maior, de quase 5 anos, mas o julgamento de abril resultou nesta condenação para o ano de 2014. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, afirmou que está acompanhando o caso, que é conduzido pelo staff pessoal do técnico. Para a comunidade esportiva, este é mais um lembrete de que figuras de alto perfil também estão sujeitas às leis fiscais, reacendendo discussões sobre transparência financeira no esporte e as responsabilidades de indivíduos com rendimentos globais. Quais são suas opiniões sobre figuras de alto perfil enfrentando consequências legais por má conduta financeira?
Compartilhe suas opiniões nos comentários. Agora vamos voltar nossa atenção para a economia global, onde o ex-presidente Donald Trump voltou a agitar o cenário comercial. Ele anunciou um novo tarifaço e começou a enviar uma segunda leva de cartas a líderes globais, notificando sobre a aplicação de novas taxas de importação a partir de 1º de agosto de 2025. As tarifas mínimas variam entre 20% e 40%, dependendo do país. Nesta segunda etapa, pelo menos 7 países foram notificados: Argélia, Brunei, Filipinas, Iraque, Líbia, Moldávia e Sri Lanka. Isso se soma às 14 nações que já haviam recebido as cartas na segunda-feira. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, já adiantou que haverá cartas adicionais nos próximos dias, reacendendo o alerta sobre uma possível guerra comercial. Além de pressionar por acordos favoráveis ao ZUA, Trump também mirou no BRICS. Ele afirmou que os países do bloco vão receber uma tarifa de 10% muito em breve, sobre a alegação de que o grupo estaria tentando prejudicar o ZUA e substituir o dólar como moeda padrão global. Em resposta, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os países do BRICS são soberanos e não aceitam intromissão de quem quer que seja, defendendo o multilateralismo. China e Rússia também rebateram as declarações, reafirmando que a cooperação do BRICS não é direcionada contra terceiros. Como vocês acham que essas potenciais políticas tarifárias podem impactar a economia global e o seu próprio bolso? Deixem sua perspectiva. Movendo para o campo das relações internacionais, uma comunicação recente da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil gerou uma forte reação, levando o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, a convocar um encarregado de negócios da Embaixada para prestar esclarecimentos nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025. A polêmica nota, que endossou a opinião do presidente Donald Trump, afirma que Bolsonaro é vítima de perseguição política e que a perseguição contra ele, sua família e apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Essa declaração é feita em um contexto onde Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, o STF, acusado de liderar uma organização criminosa para tramar um golpe de Estado, e foi considerado inelegível pelo TSE por abuso de poder político. A convocação do encarregado de negócios Gabriel Escobar, o representante oficial da embaixada enquanto um novo embaixador não é designado por Trump, indica a seriedade com que o Itamaraty vê o comunicado. Este tipo de ação diplomática é um claro sinal de desagrado e busca de esclarecimentos, marcando um momento de tensão nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. O incidente levanta questões importantes sobre a soberania nacional e a não interferência em assuntos internos, princípios fundamentais da diplomacia. Qual papel vocês acreditam que as embaixadas estrangeiras devem desempenhar na política interna dos países anfitriões? Compartilhem suas opiniões. Finalmente, vamos abordar um aspecto crucial da busca por justiça no caso Juliana Marins, a publicitária que faleceu após uma queda durante uma trilha na Indonésia. O laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro apontou que o estado em que o corpo chegou ao Brasil comprometeu parte das análises periciais. A jovem, de 26 anos, foi encontrada 4 dias após a queda e seu corpo passou por um processo de embalsamamento para repatriação. Segundo o laudo, esse embalsamamento impediu que os especialistas estimassem com precisão o horário da morte e dificultou a avaliação de sinais clínicos importantes como hipotermia, desidratação ou indícios de violência sexual. O perito concluiu que a análise foi prejudicada pelo lapso temporal e as condições de embalsamento que chegou o cadáver. Apesar das limitações, o laudo confirmou que a causa da morte foi hemorragia interna provocada por múltiplas lesões traumáticas, compatíveis com o impacto de alta energia. Os peritos consideram possível um breve período de agonia física e psíquica e estimam uma sobrevida de 10 a 15 minutos após o trauma, sem condições de reação. Marcas de arrasto foram encontradas, compatíveis com a inclinação do terreno. É importante ressaltar que a família pediu uma nova perícia à justiça, o que levou à preservação do corpo, que inicialmente seria cremado. Vocês acreditam que a ciência forense é sempre confiável? Ou existem limitações que o público deveria estar ciente, como neste caso? Contem pra gente nos comentários.
E assim chegamos ao fim de mais uma imersão aprofundada nas principais manchetes da semana. Viajamos dos mistérios inquietantes que cercam figuras poderosas na Rússia, passando pelas batalhas legais do técnico Ancelotti, as repercussões econômicas das novas tarifas de Trump, as tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e o papel crucial da ciência forense na busca por justiça no caso Juliana Marins. Essas notícias, por mais diversas que sejam, ressaltam uma verdade fundamental. Nosso mundo está intrinsecamente conectado, e entender essas conexões exige um compromisso com a reportagem factual e a transparência. Na Dutra TV, acreditamos em apresentar os fatos, explorar as implicações e capacitar você, nossa audiência, a formar suas próprias opiniões informadas. Se você achou este vídeo informativo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, o mais importante, inscreva-se na Dutra TV para mais análises aprofundadas de notícias. Ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!